filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações e pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. A preocupação de Davi era que Salomão pudesse buscar a Deus de todo o seu coração, na observância dos mandamentos e das instruções do Senhor. Olha aqui, a palavra de Deus vai dizer: se porém o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Davi estava falando para o seu filho a respeito do livre-arbítrio. Escute isso. A nossa responsabilidade como pai é instruir os nossos filhos, é trazer a direção para que eles possam acertar o alvo, porque nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio, e quando os nossos filhos crescerem, se eles receberem a instrução da palavra de Deus, e eles escolherem buscar a presença do Senhor, Deus irá abençoar. Uma coisa é certa, irmãos: a nossa vida não é incondicional. Todos nós estamos diante de escolha, mas a nossa responsabilidade como pai e mãe, como sacerdote, como adjuntora, é instruir para que os nossos filhos não venham errar o alvo. A escolha é deles, porque a palavra de Deus fala que os filhos não morrerão pelos pecados dos seus pais, nem os seus pais morrerão pelos pecados dos seus filhos, mas segundo a palavra de Deus, eu e você temos responsabilidade, e essa responsabilidade diante de Deus nós vamos ser cobrados. Então, vejamos bem: se você é pai, se você é mãe, exerça a sua autoridade como pai, exerça a tua autoridade instruindo o seu filho no caminho em que ele deve andar. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem assuntos para toda a área. E quando nós falamos sobre família, nós temos aqui a base, o núcleo, aonde Deus constituiu para que nós possamos ser abençoados por Deus. A família é a primeira instituição divina. E o inimigo, sabedor disso, ele sempre vai levantar para destruir as famílias, para trazer um engano, para destruir os nossos filhos. E nós, como pais, temos responsabilidade para lutarmos, guardarmos os nossos filhos diante dessa influência maligna em que nós vivemos nos dias de hoje. Cada tempo que se passa se torna mais desafiador. Nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Qual que é a minha responsabilidade como pai? Qual que é a minha responsabilidade como mãe? O que eu devo fazer para que o nome de Deus seja glorificado na vida dos nossos filhos e a nossa família seja alicerçada pela palavra de Deus, e nós não venhamos ser vencidos por Satanás? Nós temos que reconhecer algumas responsabilidades, e essa responsabilidade é: primeira coisa, é nós mantermos os nossos filhos instruídos na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: instrui o menino. No original, instruir é ensinar, é você direcionar. E no original vai dizer que quando você instrui, você está treinando o seu filho para ser mais do que vencedor. O termo é bem abrangente, irmão.
Os nossos filhos, eles vão deparar com o mundo aí fora. E se os nossos filhos não estiverem preparados suficientemente, amadurecimento espiritual, como eles vão vencer as hortes infernais, as influências mundanas que nós estamos vivendo nos mundos atuais? Para que vocês possam ter uma ideia, a estratégia de Satanás é arrancar os nossos filhos bem cedo da presença do Senhor. E famílias têm sido bombardeadas por falta de vigilância. Cadê o exemplo? Algumas coisas que arrancam do coração das nossas crianças, que tem sido impedimento para que as nossas crianças venham estar no caminho do Senhor. É a falta do domínio dos pais dentro dos lares. É a falta da autoridade dos pais. Deixa a criança fazer o que quer. Não estabeleça limites. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter 35 anos. Se você estiver morando dentro da casa dos seus pais, os seus pais têm que exercer a disciplina, têm que estabelecer limite para que ele venha ser abençoado. A gente fica surpreendido, porque hoje tem um modismo por aí, onde os pais não exercem mais autoridade. Aí nós vemos namoro promíscuo, nós vemos os nossos jovens se perdendo, porque não estabelece limite na presença do Senhor. Exerça autoridade, porque Deus tem bênção para sua casa, para sua família. E os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias terríveis. O entendimento tem roubado o coração dos nossos filhos. E eu falo isso com propriedade. Vamos citar alguns exemplos. As redes sociais nós sabemos muito bem, mas eu vou além. Tem filhos que ficam horas e horas diante de Netflix, perdendo o seu tempo, e não tira mais o tempo para servir a Deus, o seu tempo para buscar a Deus, não sabe o que é ter comunhão com Deus, não sabe nem ler a palavra de Deus, não tem experiência espiritual com Deus, porque tem roubado o coração das nossas crianças. Crianças têm se desgastado o seu tempo nos games, mensagens subliminares, e os nossos jovens, as nossas crianças estão ficando fragilizadas, porque nós, Pai, temos sido negligentes. É hora de despertar. Eu e você temos responsabilidade, e nós vamos lidar com o Senhor. O que nós estamos fazendo, irmãos? Será que as nossas crianças estão valorizando aquilo que é espiritual? Irmãos, é claro que a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. É claro que as nossas crianças têm que ter um momento de lazer, mas deixa eu te dizer uma coisa: desde que nós fomos fragilizados pelo pecado, que o veneno da serpente veio sobre nós, nós tornamos seres insaciáveis. Se você não estabelecer limite, a vida do seu filho não vai ter disciplina para vencer o dia do amanhã. Cadê uma coisa interessante? Quando você pega a cultura oriental, você vê que a cultura oriental, ela é bem enraizada. Olha para os muçulmanos, olha para a característica deles, olha para os japoneses, por exemplo. As culturas deles têm raiz, porque desde pequeno há uma disciplina, há uma orientação. Eles treinam o seu filho dentro da cultura, daquilo que eles acreditam. E nós, como cristãos, estamos perdendo a nossa identidade. Não deixe as marcas do cristianismo se apagar na sua família, se apagar dentro da sua casa.
Porque uma família alicerçada na palavra de Deus é uma família estabelecida. O que eu vou falar aqui é estatística e exemplo. Quantas vezes nós saímos do evangelismo noturno? 99% dos drogados, prostitutas, pasme, já foram crentes, filhos de crente. Sabe por quê? Porque a igreja, ela começa lá dentro da sua casa. A igreja começa lá dentro do seu lar. E nós devemos ser exemplo. Nós usamos até o chavão. O exemplo arrasta, é verdade. Se eu não tiver autenticidade cristã, eu perco a confiabilidade do meu filho. Eu digo que sou crente, eu digo que amo, mas lá dentro da sua casa você está falando mal do pastor, você está falando mal da irmã, você está contra o seu irmão. Como os nossos filhos vão ter raízes profundas de um verdadeiro cristianismo, porque nós estamos aqui e não vivemos o que lá, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Cantamos, pulamos, celebramos, falamos em línguas estranhas, mas não estamos vivendo verdadeiramente a essência do Evangelho. Quando fala em instruir, é treinar, é discipular, e você discipula através da sua atitude, através da sua prática. Nós somos o que somos através daquilo que nós fazemos. Aí sim, através do exemplo daquilo que nós somos, os nossos filhos vão ser bem alicerçados, eles vão absorver, os nossos jovens vão ser abençoados, porque eles têm um referencial e um padrão. Sabe qual é o padrão? São os pais. A ausência do pai, a ausência da mãe, traz situações terríveis, e isso é comprovado na psicologia. Aqui uma doutora em psicologia, irmã Paula. Muitas das vezes a ausência do pai, a ausência da mãe, pasme, leva ao lesbianismo, ao homossexualismo. É claro que por tudo atrás disso tem as questões espirituais, mas pai excessivamente autoritário e pai ausente ou mãe ausente vai criar distúrbios emocionais às nossas crianças. E você é um exemplo. Nós somos o exemplo de Cristo. Nós somos o exemplo dentro da nossa casa, dentro da família. Viva verdadeiramente o Evangelho de Deus. A preocupação de Davi era: meu filho, guarda os mandamentos, as instruções, porque tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Essa obra vai ser concretizada, o nome dele vai ser glorificado. Mas aqui está o segredo: guarda no teu coração. A oração de Davi foi: Senhor, guarda o meu filho, para que ele possa guardar a sua palavra dentro do seu coração. Você sabia que a cultura judaica é algo tão forte? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele chama de Torá, que significa ensino, mandamento, orientação. É tão forte a cultura judaica, porque eles levam à risca aquilo que Deus tinha determinado a Moisés. Olha, quando você estiver caminhando, quando você estiver entrando ou saindo, você vai instruir o seu filho, você vai falar da palavra de Deus. E quantos de nós hoje estamos abrindo a mão das coisas espirituais? Deixamos nossos filhos por hora, e eles não têm mais domínio. Ficam 4, 5 horas diante do game, mas não tem 5 minutos com a palavra de Deus. E como você vai querer ter vitória? Por a mão da secalão e alaça. Deus está falando contigo. É tempo de mudança, irmão. É tempo de nós mudarmos, para que o nome de Jesus seja glorificado.
policiar. Às vezes a Cassiana está tão empolgada, ela tocando no teclado, papai. Sabe o que ele fez? Ele começou a tirar o tempo do pastor, o tempo de comunhão, o tempo de aproximação, o tempo de relacionamento. Aí o pastor perdeu a unção, já não tinha mais intimidade com ele. E sabe o que aconteceu? Aquele pastor caiu por causa do tempo. O tempo tem roubado o espaço dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. As redes sociais estão matando, irmão. É uma realidade. Nós não podemos ignorar. Nós temos que despertar para essa realidade. Temos que dar tempo para a nossa família. Temos que dar tempo para o nosso cônjuge. Nós temos que dar tempo para que nós possamos nos fortalecer e nos relacionar. O relacionamento ainda é a base para nós fecharmos as brechas. Quanto mais estivermos unidos na presença do Senhor, a tua casa não vai naufragar. Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vai estabelecer. Será que nós temos tempo suficiente para os nossos filhos? Será que nós estamos criando bons hábitos? Será que nós estamos discipulando os nossos filhos? Qual que é a nossa preocupação? Se você perguntar hoje ao seu filho o que você prefere, estar na casa do Senhor ou estar na frente da televisão assistindo Netflix, o que você vai receber de resposta do seu filho? Porque é aquilo que a boca fala, é aquilo que o coração está cheio. Porque se o seu filho estiver impregnado com as coisas espirituais, se prepara, porque Deus vai levantar o seu filho para a glória de Deus. Aleluia. Mamangoia maçuica marraça. Labiangoia raçou e amandaça. Estabeleça limite. Porque seu filho vai ter disciplina e ele vai aprender a dominar. Ele vai aprender a ser vitorioso. Quando ele passar pela dificuldade, quando ele enfrentar a tentação, ele vai estar firme na presença do Senhor. Aleluia. Por isso que a cultura judaica é tão forte, porque eles levam a sério o discipulado deles. A palavra de Deus fala: aquele que diz está nele deve andar como ele andou. Você é exemplo dentro da sua casa, você é dentro da sua família, meu querido. Deus tem bênção para você. Nós devemos nutrir, alimentar através da comunhão, através da palavra. Os nossos filhos têm que ter experiências espirituais com Deus. Os nossos filhos têm que ter experiência de intimidade com o Senhor. Se o seu filho não é batizado com o Espírito Santo, ora. Estabeleça a cobertura espiritual. Os dias são maus, irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala. Vamos ler alguns textos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. A epígrafe: extrema corrupção nos últimos dias. É os últimos dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Minha mãe é metodista. Eu gosto de ler muitas biografias. Aconselho para você ler Os Heróis da Fé. É um livro muito bom. Orlando Boyer. E ele vai tratar sobre os pioneiros, os heróis da fé, e vai falar acerca de John Wesley, um tição tirado do fogo. Porque na verdade ele recebeu um livramento, porque na sua casa houve um incêndio, e quando tiraram ele lá, a sua mãe disse: um tição tirado do fogo. E John Wesley foi um homem tão tremendo na obra do Senhor, que nos últimos anos ele pregou mais de 600 sermões na rua, de cavalo, pregando a palavra de Deus.
Ele não dava 10% não devolvia não, ele dava 90% para o Senhor Jesus. E Deus fez ele um grande homem de Deus, porque ele tinha seu coração inflamado pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que a biografia vai dizer? Que Susana Wesley tinha 8 filhos. Imagina uma mãe cuidar de 8 filhos. E ela tinha tempo suficiente para instruir os 8 filhos e orar por cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos investindo nos nossos filhos? Você está investindo em consagração, jejum, oração? Você está investindo no seu filho no campo espiritual? O seu filho, como diz a palavra de Deus, o salmista, como valentes na mão do Senhor são os nossos jovens. São valentes, irmãos. Deus quer usar os nossos filhos para a glória do Senhor Jesus. É verdade. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É verdade. Nós estamos vivendo esses tempos. Quando você olha para os acontecimentos, cada vez mais assustador. Pai contra filho, filho contra pai. A violência tem tomado conta. Nós estamos vivendo conflitos familiares terríveis. Estamos sendo bombardeados. E isso é uma realidade nos dias atuais. Sabe por quê? Porque você não tem mais aproximação. Estamos perdendo o contato, a aproximação. E nós estamos esquecendo de quem verdadeiramente são os nossos filhos. Estão perdendo identidade. Já não há mais temor. A verdade. Aí a palavra de Deus fala: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha só que interessante. Desobedientes a pais e mães. Está aqui, citado pela palavra de Deus. Você sabia que todos nós, conforme a palavra de Deus, no Salmo 51, nós nascemos e fomos gerados, somos contaminados pelo pecado. Todos nós temos tendência pecaminosa para o erro. Existem pessoas que têm tendência pecaminosa para fornicar. Tem pessoas que têm tendência pecaminosa para furtar. Tem pessoas que têm tendência pecaminosa para assassinar. Isso faz parte da corrupção generalizada que está dentro de nós. Nós fomos atingidos pelo veneno da serpente. Faz parte da nossa natureza decaída e pecaminosa. Agora nós temos que aprender a dominar essa natureza. E por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta da felicidade da palavra de Deus, muitos não estão dominando o seu próprio eu. E essa tendência aflora dentro de muitos. E muitos pais não conseguem ter o domínio. Aí a palavra de Deus fala: desobedientes a pai e mãe. A desobediência é uma característica da extrema corrupção dos dias atuais que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus dentro da sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho responsabilidade como pastor. Talvez você pode dizer: mas eu não tive um pai. Mas eu quero ser o seu pai espiritual. Eu quero pregar a palavra de Deus para que você possa receber da parte de Deus. Aleluia. Mas cada um de nós temos responsabilidade, nós não podemos ser negligentes. E a Bíblia Sagrada vai dizer que é por falta de conhecimento. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 28, escute isso. Olha o que o texto sagrado vai dizer. E como eles não importaram ter conhecimento de Deus, conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Oséias 4,6 fala que o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. E Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você